Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui no YouTube do canal da Associação Comercial e Industrial de Moreira Salles, a ACIMS. E hoje eu preparei para conversar com essa pessoa aqui que tem muito para ajudar o comércio de Moreira Salles, para contribuir, que ela é uma pessoa que tem conhecimento em várias áreas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse bate-papo aqui com essa pessoa que eu vou conversar hoje. Ela tem formação em administração e em TRG. Eu também vou descobrir aqui hoje junto com vocês o que significa isso. E ela também está cursando constelação familiar à luz da Bíblia. Então é um assunto muito interessante aqui, muita coisa legal vai ser comentado aqui nesse vídeo. Fica até no final, esse é o primeiro vídeo da Associação Comercial e Industrial de Moreira Salles no YouTube. Já se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. Hoje eu vou falar com a Fernanda Silva. É um prazer estar com você aqui hoje no primeiro vídeo do canal aqui da Associação Comercial e Industrial de Moreira Salles, a ACIMS. Fernanda, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você no primeiro canal do vídeo do YouTube. Oi? Por ter aceitado, tá? Eu falei convite? Obrigada pelo convite. Fernanda, obrigado por ter aceitado o convite aqui. Esse é o primeiro vídeo aqui da Associação Comercial e Industrial. Tenho certeza que você tem muito para nos ajudar e contribuir aqui para o comércio de Moreira Salles. Eu que agradeço você, bacana, por ter me dado esse espaço aqui, né, e o privilégio também poder participar do primeiro vídeo, né, da CIMS. Quero parabenizar você por essa ação, por estar pensando, né, da mesma forma que eu e buscando o meu trabalho para melhorar também essa gestão. Quero desejar para você muita sorte, muitas bênçãos nessa nova jornada, que Deus possa te abençoar com discernimento, sabedoria, que você nunca deixe essa chama que você tem dentro de você se apagar, que essa chama de buscar o melhor para todos, olhando com uma visão diferente para o comércio, que acredito eu, que nunca ninguém ainda tinha olhado com essa visão. Então eu peço que Deus te abençoe nessa nova jornada e que dê tudo certo e que você tenha muita força e sabedoria. Eu agradeço muito, Fernanda, por essa consideração que você tem comigo e com a Associação Comercial. Mas eu sempre falo que a Associação Comercial, eu como presidente, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente trocando ideia, você está chegando agora na Associação Comercial também, e a gente conversou um pouco já, e eu vejo que você tem assim, conhecimento assim, de uma maneira assim, que pode ajudar muito os empresários, e automaticamente isso vai trazer valores aí para a nossa sociedade aqui em geral, nosso comércio, nossa indústria, que são pilares aqui fundamentais aqui no nosso município de Moreira Salles. Com toda certeza, eu quero vir para esse time para somar, né, para agregar cada vez mais valores, para agregar cada vez mais novidade. E eu agradeço de coração por esse momento, por você estar me dando essa abertura para vir falar aqui para todos, tá? Ô bacana, eu quero que você defina para mim, em uma palavra, o seu comércio para você hoje. Eu quero saber do bacana empresário. Como empresa mesmo? Como empresa, uma palavra só. Eu acho que, assim, tem quase 26 anos de história, né? Então, para a gente achar uma palavra, assim, talvez é meio difícil, mas como a gente passou por muitas situações, muitas etapas de crescimento, de alguns momentos que as coisas não saíam como a gente queria que acontecesse. Então, talvez falar que, em uma palavra aí, falar de superação, talvez. Porque antes do bacana à frente da associação, tem o bacana que é empresário da nossa cidade, né, há muito tempo. E com essa trajetória que você vem, você tem muita visão sobre isso, né? Por isso a importância de você pensar na melhoria também das outras pessoas, assim como você queria que as pessoas também olhassem, né, para você de uma forma para melhorar. Sim. E uma palavra que você define a nossa rede de comércio da nossa cidade hoje?
Nossa, agora é mais difícil ainda, né? Porque eu perguntei pro bacana empresário, agora eu tô perguntando pro bacana que é a frente da associação. Aqui não tem nada combinado, né? Aqui é tudo... Não, aqui é tudo na lata, gente. Aqui é nada improvisado. É tudo ao vivo, não, mas... na surpresa mesmo. Eu nem sabia dessas perguntas, né? Porque a Fernanda, ela só adiantando um pouco aqui como que vai ser o nosso bate-papo, né, Fernanda? Uhum. A Fernanda, ela trabalha parte comportamental, né, do ser humano, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que existem hoje no mundo inteiro, né? Uhum. Porque às vezes a gente tem a gente investe ali em valores, né, em dinheiro, um valor alto ali numa empresa e muitas vezes eu vejo que às vezes o profissional, as pessoas que trabalham ali dentro, tanto o gestor quanto os colaboradores, às vezes eles não estão conseguindo acompanhar o objetivo da empresa, uhum. né? E aí entra, né, a Fernanda vai falar muito sobre isso aqui hoje nesse bate-papo, que é a parte comportamental, né, Fernanda, das pessoas, igual eu falei, como independente se ele é um proprietário ali da empresa, se ele é um colaborador ou um prestador de serviço, né? Então, eu acho que hoje, mentalidade hoje é uma coisa que é muito importante. Eu acho que é talvez até mais importante que a parte financeira, porque... Eu acredito que é o principal pilar, né? Sim. Eu acredito. Uhum. Que a linha de frente é muito importante, né? Então, assim, definir o comércio de Moreira, eu acho que... Eu gosto muito do comércio aqui de Moreira. Eu estou no comércio... A minha empresa, ela está há 26 anos, uhum. mas no comércio mesmo eu estou desde os 13 anos de idade. Então... Assim como eu também, trabalhei muito no comércio aqui. Então, assim, eu acho que comércio de Moreira Salles, eu acho que é muito, para falar em uma palavra aí, promissor, porque a gente vê hoje muitas empresas aí que estão chegando em Moreira Salles, algumas novas. A gente está numa cidade pequena, mas a gente vê um comércio muito forte, né? Uhum. Porque a gente vê quase não existem portas para alugar, então eu acho que é um comércio promissor. Se você me perguntasse uma palavra para eu definir os empresários, eu falava guerreiros, uhum. porque são verdadeiros guerreiros, né? São pessoas muito, muito fortes que estão ali no nosso comércio. Certo. E eu vou te perguntar, você tem 2 lojas, né? Uhum. Você tem uma loja aqui em Moreira e você tem uma loja em Goiuerê. Isso. Você consegue ter controle total sobre elas? Olha, eu acredito que sim. Você consegue ter um controle total sobre elas? Eu acredito que sim. Mas você não consegue estar nas 2 ao mesmo tempo. Não. Tem a Vanessa que te ajuda, né? Sim. Que também é a sua esposa, que ela tá junto com você. Mas você, bacana, não consegue estar nas 2 lojas ao mesmo tempo. Sim. É impossível, né? E para você ter sucesso nessas 2 lojas, você precisa de quem? De mão de obra, né? E a mão de obra vem de quem? De gente. Do colaborador. Uhum. E aí é onde eu entro, bacana. Como é que estão esses colaboradores? Que eu vi aqui, ó, TRG, falei, o que será que é isso, né? Que nem eu sei também o que é TRG. Eu tô curioso para saber aqui. Para que a sua empresa, ela tenha bom resultado, uhum. as pessoas têm que ver o seu produto, as pessoas têm que conhecer o que tem dentro da sua loja. Você e a Vanessa, vocês não conseguem mostrar tudo o que tem dentro da loja de vocês. Por isso a importância dos colaboradores, né? Eu friso muito falar do colaborador, porque a gente sabe que hoje a gente vive num mundo muito corrido, né? E todo mundo tem a sua vida, assim como o colaborador. Com e certeza. O nosso comércio hoje em dia necessita de bons colaboradores, né? Uhum. É uma jornada nova, mas eu quero uma palavra também. Uma palavra para definir o seu começo de caminhada à frente da associação. Porque eu quero te perguntar isso agora no começo e depois eu quero te perguntar mais pra frente. Uma palavra para você definir a sua frente da associação. O seu começo agora. Na sua visão, assim, de uma palavra que você quer para a associação. Eu acho que até coloquei a Vanessa que tá
que ela tá à frente ali dos conteúdos ali de Instagram, e ela até perguntou para mim o que eu queria colocar ali de hashtag, né? Que é o falar, vou usar, a Vanessa falou, vou usar essa hashtag aqui em todas as postagens, né? Aí eu falei para ela colocar prosperidade. Isso mesmo. Porque eu acho assim, a gente, por mais assim, dificuldades que não só eu, todo empresário enfrenta, a gente tem que estar atento assim à inovação. Igual, né, acabei de falar agora há pouco, né, eu vejo um comércio aqui da nossa cidade, é um comércio muito promissor. Existem pessoas muito comprometidas com o nosso comércio. A gente vê várias empresas estão inovando. Que elas busquem conhecimento. Que eu vejo que as pessoas sempre dá para melhorar mais. Né? Então, não estacionar ali, né? Sim. Que elas busquem melhorar sempre. Até o seu Mário Gazin, né, que é um bom exemplo aqui da nossa região, né, ele tem a sede dele em Douradina, tem um vídeo dele que ele fala que uma empresa boa também quebra. Com certeza. Porque às vezes a empresa boa está indo bem, ele começa a se acomodar. Ele não inova mais, ele não abre filial. Então, às vezes é um momento que ele está bem, só que ele pode ter consequências mais para frente de não tá se atualizando, inovando. A gente vê acontecer muito isso. Se ele não tiver uma visão fortalecida, uma hora ou outra, ele pode entrar naquela mesmice ali, estacionar e parar. Aí todo mundo vai elevando, todo mundo vai buscando novo, e ele acaba ficando estacionado ali. Eu acho que essa é a questão que ele fala, né? Por mais que a empresa esteja boa, a gente tem que sempre também estar com direcionamento além, para não entrar nesse boa e ficar naquele boa só, né? Na famosa zona de conforto, isso, né? E aí acabar quebrando a empresa, né? Que é o que ninguém quer, né? Sabemos que no nosso comércio existem muitas empresas com produtos de excelente qualidade. Só que é uma realidade da nossa cidade que muitas pessoas elas saem daqui para comprar em comércios vizinhos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Esse é um problema que várias pessoas já passaram para mim essa mesma situação, e eu percebo isso já há muito tempo, né? Não de agora. Então, se as pessoas estão indo para fora para comprar, alguma coisa está faltando. Talvez o preço não está atrativo. Talvez as opções disponíveis, né, no comércio não estão sendo suficientes para a pessoa, para segurar esse cliente aqui, né, e a pessoa acaba indo para fora. E talvez também o atendimento, que é uma coisa que a gente vê hoje assim. Infelizmente, né, a gente vê algumas empresas ainda que não têm um bom atendimento ainda. Então, às vezes é um momento de trabalhar isso e melhorar. E é aí que eu entro, né? Aí você chegou onde você queria, né? Então, essa é a minha preocupação com os trabalhadores, com os colaboradores da linha de frente. O empresário também não vai ter tempo de ir lá e atender todo mundo. A gente sabe que o cliente que ele saiu da sua loja de mão vazia é um dinheiro que você perdeu de ganhar. Sim, eu sempre falo que às vezes está entrando um cliente na sua empresa que ele vai te dar um lucro ali que vai te pagar metade da tua despesa fixa, né? Um exemplo, né, que eu estou dando aqui, né? Então, atendimento, na minha opinião, é um dos valores mais importantes dentro de uma empresa. Mais importante, até porque o que acontece? O cliente ele chega ali na sua loja, ele pode querer, vamos supor que ele quer uma película de celular, mas não tem, né, do aparelho dele. Mas aí o seu colaborador fala, não, mas chegou uma capinha nova, não, mas chegou um fone aqui, ó, chegou um negocinho desse aqui de falar, que é sensacional. E aí talvez esse colaborador não esteja preparado para fazer isso. Quem perde com isso?
Na verdade todos perdem, né? Todos perdem. Mas eu acho que quem perde mais é o empresário, né? Com certeza. Se o colaborador ele ganha comissão, ele está perdendo também, né? Mas o empresário ele tem a responsabilidade de não deixar o negócio dele quebrar, né? Então, é um ponto muito importante. Eu acho que as empresas teriam que melhorar o atendimento, focar uma boa parte do seu lucro, do seu faturamento e melhorar os colaboradores, né? Para atendimento cada vez melhor. Porque a gente não sabe como esse colaborador tá. Se ele tá bem, se ele estiver bem, eu tenho certeza que ele trabalha feliz. Com certeza. Se ele trabalha feliz, porque a gente sabe que coisa boa gera coisa boa, né? Sim. Pensamentos bons gera coisas boas e prosperidade e sempre vai indo além. Se o colaborador estiver bem, se ele estiver feliz, se ele estiver com a mente tranquila, a gente sabe que no mundo hoje em dia, a gente sempre tem preocupação. Mas se ele estiver feliz, ele vai atender aquele cliente feliz, ele vai conseguir fazer uma venda boa, ele vai ter aquela disposição de falar assim, olha, vamos entrar numa loja de roupa, vamos para uma loja de roupa. Sim. Eu quero uma camiseta, mas não tem o tamanho daquela camiseta. Mas tem uma calça que te serve, né? Tem um boné que às vezes você gosta. Porque quando a gente vê o cliente entrando, a gente já sabe mais ou menos o que ele gosta. Então o papel do colaborador é fazer com que aquele cliente saia com alguma coisa. Porque se ele entrou ali, ele está disposto a gastar. Sim. Ele não entrou ali à toa. Não. Então a gente sabe que o colaborador sabe que ele tem o papel dele. O papel dele é o quê? Vender. E o comércio é vender. Hoje se fala muito na venda casada, né? Às vezes o cliente entra no estabelecimento, ele, por exemplo, na minha empresa, ele compra uma impressora, talvez. Imagina, uma venda boa, né? Bacana. É uma venda boa, mas aí você pode vender outros produtos que estão ali casados ali com a impressora, né? Você pode vender um papel, né, um sulfite e aí por aí vai. Então, já oferece cartucho, já oferece manutenção, né, e assim vai. São vários, né. Então, quando você tem um colaborador bem treinado e sabendo o que ele precisa fazer, então essas vendas casadas, elas geram uma porcentagem de faturamento bem expressiva, aí se você colocar no ano inteiro. Então a gente sabe que para o produto chegar até o cliente tem que ter um intermediário, que é o colaborador. E aí eu te pergunto mais uma vez, como que será que está emocional desse colaborador? Pois é, né, Fernanda? A gente sabe que o dono do negócio ele é humano, os colaboradores também são humanos, né? Então talvez está precisando trabalhar um pouco a mente ali da pessoa, né? A gente sabe que existe vários estudos comprovados que o pensamento tem poder, né? Os pensamentos positivos têm poder. Então, por que não trazer esse poder numa empresa, né? Por que a empresa não investir nesse poder da mente? Eu acho que a importância às vezes a pessoa fala assim, nós estamos numa cidade pequena. Nós somos uma cidade pequena, mas o nosso comércio é rico em produto. Muitas pessoas aqui dependem do comércio e a gente sabe que Moreira é uma cidade que tem muitos produtores em volta e que compram muito no comércio. Com certeza. Eu tenho os meus pais que moram no sítio, eles vêm comprar no comércio aqui de Moreira. Então a gente sabe que tem cliente para isso. Só falta a gente investir num bom atendimento. Eu não sei você. Você já entrou numa loja que o colaborador foi tão assim gentil, tão simpático, que talvez nem tinha aquilo que você queria comprar, mas aquilo te gerou uma gratidão tão grande, você falou assim, não, eu vou comprar aqui. Já aconteceu várias vezes. Comigo várias vezes também. E às vezes acontece também com alguns que você, às vezes, tem até o preço melhor, mas você quer sair correndo dali, né? Então. Não é? Então eu falo assim, bacana, por que não investir na linha de frente do nosso comércio? Eu acho uma coisa muito importante. Eu não sei nem se eu deveria falar nesse primeiro vídeo, mas já vou falar. Eu já tô trabalhando numa empresa aqui na cidade e numa mentoria só, o empresário deve me agradecer. Por ter gerado já tanta gratidão naqueles colaboradores que eles já quiseram trabalhar mais felizes. Eles já atenderam as pessoas de uma maneira melhor, com uma só mentoria.
Eu acho, Fernanda, que muitas pessoas, às vezes, como a gente falou, né, todos nós somos seres humanos, nós temos as nossas falhas, então, às vezes eu não estou num dia bom, às vezes eu chego na empresa, não estou num dia muito bom, e o colaborador também, ele pode chegar em um dia que ele não está muito legal também, de repente ele teve um problema na família, teve alguma coisa que ele precisou resolver, e então isso tem que ser trabalhado, né? Então eu acho o teu trabalho uma coisa muito importante, como eu falei no começo do vídeo. Eu acredito que a Fernanda ela tem condições assim de ajudar muito as empresas a atenderem melhor, né? Atenderem melhor o cliente. A gente vive em processos, né? A gente vive em processos. Eu costumo dizer assim, quando eu estou atendendo ou quando eu estou fazendo um trabalho, que a nossa vida, o bacana, ela é uma montanha russa. Existem dias que a gente está numa elevação muito feliz. E existem os dias que a gente está triste, né? Sim. Existem processos, existe dia de sol, existe dia de chuva. Nós temos que viver. Só que com uma mente fortalecida, você passa pelos dias difíceis diferente. Vemos no nosso comércio que muitas mulheres, né, elas trabalham no comércio, elas trabalham em casa, elas têm filho, elas têm marido. E a gente sabe que é o normal do dia a dia. Só que se ela tiver com a mentalidade de que é um dia difícil, é um dia de processo difícil e que amanhã vai estar tudo bem, porque a gente tem que ter certeza que o dia é triste, o dia é difícil, mas que vão vir dias felizes. E isso faz os dias difíceis ser mais tranquilo. Por isso que eu falo a importância de trabalhar a sua mente. Porque talvez você está tão ansioso, tão desgastado, que você fala, nossa, esse dia aqui acabou pra mim. Não, acabou, é só um processo, é pro seu fortalecimento. Então a importância da pessoa estar com a mente pronta e preparada. Só que aquela linha de frente, que é o colaborador, ele tem responsabilidade de dar o melhor dele. E dar o melhor dele num dia de tribulação, se ele não souber ser forte naquele dia, ele não vai conseguir entregar o melhor dele. Aí eu te pergunto mais uma vez, e como é que tá a saúde emocional desse colaborador? Tá bom para enfrentar esse dia difícil? Então, esse é um ponto, acho que um dos mais importantes, né, que a gente vê que precisa ser trabalhado, né, dentro do atendimento, não só aqui em Moreira Salles, né, em qualquer lugar que você vai, a gente vê às vezes, a gente percebe às vezes que a pessoa não está legal ali, ela, né, te atendeu um pouco mais não tão cordial. Então eu acho que mentalidade tem que ser trabalhado mesmo. Eu acho muito importante como eu falei, nesse trabalho que você desenvolve, e eu acho que a gente tem muita coisa para explorar dentro desse universo aí de mentalidade, de melhorar o nosso equilíbrio emocional, né, a nossa cabeça mesmo, que hoje é muito falado, é um tema muito comentado, falado hoje, né? E quando a gente fala, eu acho que muita gente acaba se identificando com esses problemas que a gente está colocando aqui, né? Eu me alegro muito de saber que você partilha das mesmas informações que eu tenho, do mesmo pensamento, porque assim, à frente da associação, precisa ter uma pessoa dessa, como você, para poder estar direcionando os empresários e permitindo que a nossa cidade viva esse tipo de experiência. Porque não só a nossa cidade, mas outras cidades também vêm buscando isso para os colaboradores, para eles poderem estar mais fortes. Aí eu falo para você, vem a parte do online, das vendas virtuais. O colaborador às vezes não precisa aparecer ali, mas tem um colaborador adequado para estar ali? Tem um colaborador com a mente tranquila para ter muita, como que eu falo, muita imaginação, muito para criar conteúdo, porque assim, a pessoa tem que ter essa visão de que tem que ser atrativo o que vai para a internet, porque na internet você não pega na mão,
É os olhos ver primeiro. Por isso também a importância desse colaborador estar preparado. Porque existem pessoas, com certeza existe esse tipo de empresário que fala, ó, toma, faz. Mas está preparado? O funcionário investiu nesse aprendizado, o colaborador... O gestor. O gestor investiu nesse preparação. Então, tudo hoje em dia existe um preparo. Não adianta você querer ter um colaborador bom se você não preparou. É mais fácil você contratar outro colaborador ou investir no colaborador que está ali com você, que é um colaborador de confiança, porque hoje em dia também a confiança é difícil, né? A gente sabe. Qual que é mais fácil? Você contratar outro ou você investir no que já está ali dentro? Às vezes a gente está com um talento ali dentro que não foi explorado, né? Não é? Eu já vi acontecer isso em outras empresas, né? Que às vezes a pessoa tem ali um profissional que ele não está lapidado ainda, não foi qualificado para aquela função, né? Então, eu vejo, em várias situações eu vejo isso acontecer. Às vezes o gestor, o proprietário, o dono, ele cobra uma coisa, né, do funcionário, mas ele não deu uma oportunidade para ele, talvez... se qualificar, né? Isso. Eu gosto muito de olhar as qualidades das pessoas, sabe? Eu acho que cada uma nasceu com uma qualidade, cada uma tem um dom. E eu vejo assim, que é só questão de cuidado. Que eu falo assim, um colaborador, ele é tipo uma sementinha. Ele vai entrar na sua empresa sem saber nada. E ele, com o tempo ele vai aprendendo, ele vai sabendo, ele vai conhecendo, ele conhece o produto e na loja e ele conhece o gestor que está ali dentro daquela empresa, a forma que aquele gestor quer que trabalhe. Então é tudo isso. Isso é do quê? É do seu emocional, da sua mente. Existe colaborador talvez que não tem aquela capacidade de gravar as coisas fácil, já existe aquele que tem a capacidade de gravar coisa fácil. Eu não consigo saber tudo que tem dentro dessa loja. Calma, mas a sua mente às vezes está tão carregada que você não vai conseguir focar em saber o que tem dentro daquela loja. E o colaborador tem que saber. Ele tem que saber o que tem dentro daquela loja. Então, por isso a importância de cuidar da saúde emocional do colaborador. Porque a gente sabe que quando a mente está mais tranquila, a facilidade de aprendizado é maior. A pessoa aprende de forma mais rápida quando a sua mente está tranquila. Mas você não falou ainda o que é TRG. Terapia... de reprocessamento generativo. Pode falar? Pode. Eu tô esperando você falar. Vamos começar. O que é a TRG? Bacana. A TRG é a terapia de reprocessamento generativo. Ela cuida desde a infância. Porque nós não nascemos adulto, né? Nós não nascemos sabendo de tudo, nós não nascemos. Nós nascemos sem saber andar, sem saber falar. E você sabia que nós somos as únicas pessoas, as coisas que respiram nesse mundo, que já não nascem andando, né? Porque animais, acho que praticamente todos já nascem andando, né? Eu lembrei do Leonardo, né? Ele falou que... Acho que o velho da van perguntou pro Leonardo se ele já tinha nascido... quando ele nasceu cantando. Ele falou, não, eu nasci chorando. O choro dele deve ser diferente, né? Mas a gente sabe que a gente não nasceu sem saber nada. E a gente foi aprendendo. E como foi esse processo de aprendizado? Será que toda criança teve uma infância feliz? Será que toda criança teve um pai, uma mãe presente, teve sempre comida quentinha, cama confortável? Talvez não, né? A maioria não. E a gente sabe que essa criança, ela carrega traumas a vida inteira. Eu vou falar por mim, porque se eu tiver curiosidade de querer estudar isso, é porque eu vim com muitos traumas, eu tive muitas dores. E então eu quis saber, eu quis estudar, porque eu fui curada, eu fui curada pela TRG, por essa terapia, e eu quis partilhar essa cura com outras pessoas. Eu quero curar pessoas, eu quero ajudar pessoas a viver de jeito leve. Isso não quer dizer que eu não tenha problemas, isso não quer dizer que eu não passe por processos. Todo mundo tem, Todo mundo tem, mas eu consigo passar pelos meus processos de forma mais tranquila, sabendo que aquilo ali vai passar. Só que é com a mente fortalecida que a gente consegue passar por esses processos.
Eu não sei se... Vem a turbulência, mas você consegue se sair melhor, né? Com certeza. Eu falo assim, eu vejo aquela luz, sabe? Tá escuro, mas calma aí, lá tem uma luz. Eu vou passar por isso daqui, mas eu sei que alguma coisa eu tenho que aprender e vai ser pro meu fortalecimento. Eu digo assim, tem pessoas que elas passam por momentos difíceis e elas vão guardando. Elas vão guardando, elas vão ficando pesadas. Eu não. Eu passo um momento difícil sabendo que eu vou me fortalecer com aquilo ali. Aquilo vai me deixar mais forte. Eu digo que a Fernanda de uns 3, 4 anos atrás era uma. Essa daqui é outra. Hoje em dia eu já sou uma leoa forte, assim, que não é qualquer chuvinha que me derruba, não. Eu acho que o conhecimento, né, Fernanda, ele ajuda muito, assim. A gente está falando muito aqui de colaboradores, né, mas eu acho que serve para todos também, né? Em geral. Não só o funcionário, mas o gestor também. O gestor também passa. Que ele é um ser humano também. Com certeza. Que tem seus problemas, tem sua família para cumprir com os compromissos, né, da rotina do dia a dia, então, né... Que passa por tribulações também, equilíbrio mental são para todos, né? E eu digo para você, bacana, que o papel do empresário é um dos mais difíceis também. O colaborador é uma parte importante, mas o empresário, o gestor também tem que ter uma mente fortalecida. Já viu aquele ditado? Quem engorda o gado é o olho do dono? Então aquele olhar tem que estar bom. Aquele olhar tem que estar certo de que vai ser sucesso. Eu falo pra você, eu sou um sucesso. Isso aí se chama fé, né? Fé. É fé, é força, é discernimento e sabedoria, que foi o que eu te ofereci do começo. Que você tenha muito discernimento e sabedoria. Porque assim, a sabedoria é saber que aquilo ali vai passar. Né? É saber que aquilo ali é processo. Você já ouviu falar da história do José do Egito? Eu acho que já, mas não lembro mais. Posso contar essa história? Pode. Pode não, deve. José era filho de Jacó. A história de Jacó é linda também. Os irmãos dele vendeu ele como escravo. Jacó era um homem bem em situação, só que ele teve uns filhos e os filhos teve inveja de José. O que eles fizeram? Eles venderam José. José foi escravo. Só que acredito eu, bacana, que José não tinha mente ruim não, tá? José tinha mente boa. José era fortalecido. A mente dele era uma mente além. É a mente de pensar assim, esse aqui é um lugar ruim, mas esse aqui não é o meu lugar. O meu lugar é mais além. E José aceitou não, viveu. Eu falo que ele viveu ali como escravo. Só que a esperança, a fé de saber que ele não era dali, porque quando você tá num lugar ruim, você tem que pensar, eu não sou daqui não. Isso daqui não é o meu lugar. Meu lugar, eu quero um lugar bom. E José foi assim. José, ele pensava assim, esse lugar aqui não é meu. Mas ele viveu o processo. Por isso que eu falo pra você, a importância de você viver aquele processo com a mente fortalecida. É o que José fez. E o que José se tornou? Governador do Egito. Você imagina a pessoa de escravo, ele virar governador do Egito? José virou governador do Egito. Tem que estar muito convicto, né, do propósito, né? A mente. Eu falo pra você, não é outra coisa, é a mente. Desde muito tempo é comprovado que a principal ferramenta da sua vida é a sua mente. Às vezes a pessoa se preocupa com o corpo, claro, a saúde do corpo é ótima, você tem que estar com uma saúde do corpo boa. Mas e a saúde da sua mente? Como que tá? Tem que estar boa. Então José, ele foi ser governador. Acima de José, só o rei do Egito. Só o faraó lá. O faraó mandava e depois já vinha José. Chegou lá no topo. Ele chegou no topo. Você já imaginou ele sair do poço, que lá antigamente os escravos ficavam num poço lá que eles viviam, do poço ao palácio. Olha que história. Que história de um homem forte, do poço ao palácio. E eu acredito que ele conseguiu fazer essa jornada mantendo a atitude dele muito positiva, com pensamentos assim, eu tô aqui, mas Deus vai me honrar e eu vou ficar bem maior do que eu sou. Eu acredito que ele nem achava que ele ia chegar ali, mas ele sabia que ele ia sair daquele lugar. E o inconsciente dele, a mente e o fortalecimento, acredito que ele teve muito aprendizado, ele teve dom de sonho, começou a sonhar e desvendar os sonhos do faraó. O
Farol falou, peraí, eu quero esse cara aqui pra mim. É que nem eu falo assim, quando o colaborador ficar muito eficiente, os empresários falam assim, não, peraí, eu quero aquele colaborador pra mim. Eu quero aquele colaborador aqui junto comigo. Então eu acredito que, não acredito nisso. É escrito na Bíblia. Já tem registro. É fato, né? Que o José era colaborador do Faraó. Uhum. Ele estava ali junto para somar com o Faraó. Só que antes, aquele colaborador estava lá no poço. E quantos colaboradores a gente tem nessas empresas no poço? Que a gente tem que chamar eles para cima e falar, você é capaz, você consegue. Você não precisa ter medo, você vai ser um grande colaborador. Você vê, eu acho assim que quando você vai contratar um colaborador, você tem que pegar e falar assim, você é capaz. Eu tô te chamando para minha empresa porque você vai somar aqui dentro. Eu acho que isso é a grande atitude do gestor quando ele vai chamar um empresário. O empresário não, desculpa. O colaborador. Eu acho que isso daí que é uma boa coisa, uma boa conversa pro gestor contratar o colaborador. Você vai ser um sucesso. Eu espero de você o melhor aqui dentro. Porque as palavras têm poder. Sim. Tem aquela pessoa que faz... ele tenta fazer o possível e tem aquele que vai fazer o melhor, né? Tem uma diferença bem grande. Então, essa firmeza, né, na mente da gente, que é a fé que a gente falou, né? Eu acho que quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, no caso, associação comercial, ela é um grupo de pessoas, né? De empresários, né? É um ecossistema enorme. São empresas, são indústria. Então, quando um grupo de pessoas, quando uma pessoa ela tem muita convicção do que ela quer, ela tem muita fé, eu acho que ela já consegue fazer um feito muito grande. Agora, quando um grupo de pessoas olha para o mesmo ponto, vai atrás do mesmo propósito, eu acredito que o grupo fica praticamente imbatível. Quanto mais pensamentos positivos, melhor, né? A gente acredita nisso. Mas eu acredito que você, com o seu pensamento, já vai além. Porque você tem a visão do que precisa, do que tem que ser feito. E é só pensar que vai dar certo. É só pensar e falar, vamos fazer, vai dar certo, vamos acreditar. Vamos acreditar que o comércio do modelo vai ser um comércio modelo. Porque outras pessoas vão vir falar assim, ué, gente, o que vocês fizeram nesse comércio? Para as pessoas chegar aqui e falar, nossa, eu fui em Moreira, não conhecia, fiquei, né, encantado com o comércio de lá. Porque assim, eu quando vou em outras cidades, eu presto muita atenção assim, no atendimento, ali na maneira que a empresa ela executa os processos ali. Uma mania que eu tenho de ficar olhando, e aí eu olho e tento copiar o que eu vejo que é legal. Você tira o que é bom daquilo ali, né? Então, assim, às vezes a gente vai em alguns lugares para fora que a gente vê assim, uma determinada empresa ou algum lugar que a gente está, a gente tem um atendimento assim de excelência. Então, eu acho que assim, muita coisa que acontece para fora dá para a gente copiar. Com certeza. Porque eu acho que é um sonho a gente ter um comércio que as pessoas de fora, negócio você falou, né? A pessoa de fora vem e fala, nossa, eu fui em Moreira Salles e o comércio, em todos os lugares que eu fui bem atendido, as pessoas conseguiram resolver o meu problema, a minha necessidade. Então, na minha empresa, na minha loja, eu tento pregar essa política assim, de sempre tentar servir o cliente, né? A gente tem que estar atento assim para a necessidade do cliente, né? Então, e isso eu acho que é possível. Eu acho que, igual eu falei, quando um grupo de pessoas olha para o mesmo ponto, tem o mesmo propósito, eu acho que as coisas começam a acontecer.
E eu desejo que muitas pessoas da associação tenham essa mesma visão que você. Aqui em Moreira, eu já trabalhei, né, em comércio aqui em Moreira, e final do ano, o nosso comércio é um comércio show de bola, vem muita gente pra cá, vem muita gente de fora. Só que como eu já trabalhei na linha de colaborador, eu vejo, eu já conversei e também era uma colaboradora ali do meio que pensava assim, nossa, nós vamos só cansar nesse final do ano. A mente da pessoa já tá cansada, na hora que ela falou, nós só vamos cansar esse final de ano, de muita gente que quer vir, já tá cansada, né? Porque assim, o bacana, tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Existe o lado, eu falo que é os lados da moeda. Existe o lado do gestor e existe o lado do colaborador. Quem está olhando para esses lados? Quem está olhando, quem está tendo essa visão? O gestor, ele não vai conseguir chamar aquele colaborador às vezes para conversar e falar, o que está acontecendo? Não, o gestor tem muita coisa para fazer, o gestor tem empresa para cuidar, tem casa para cuidar, tem a vida dele. Então, talvez ele não tenha esse momento de falar, o que aconteceu que você está vindo trabalhar desmotivado? E o colaborador também não vai entender que o gestor também está cansado e não tem tempo para aquilo. Então, eu falo assim, os dois lados da moeda. Como que está essa moeda? Será que os dois lados estão sendo vistos? Porque o lado de cliente, ele quer entrar lá e quer ser bem atendido. E ele tá certo, né? O cliente não tem nada a ver com isso. Não, o cliente não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com esse lado da moeda. Ele quer o melhor, né? Então, eu falo pra você que esse campo onde a gente tá pisando é muito rico de muita informação. Eu falo, se for pra gente conversar um mês sobre esse assunto, a gente vai ficar conversando um mês aqui, vai ter história ainda. Eu também acho. Eu acho que é um tema, assim, muito atual, né? Muito, ainda mais no momento que a gente vive hoje, né, dessa correria, né, esse mundo aí que as coisas andam muito aceleradas, então é um assunto, né, já falei várias vezes, né, que é muito importante. Eu acho que essas técnicas que você tem para trabalhar com as pessoas, né, eu acho que é uma coisa que dá para ser trabalhado aqui na Associação Comercial. Pessoal, então esse foi o bate-papo aqui com a Fernanda, essa pessoa maravilhosa aqui que está na Associação Comercial. Como eu falei, ela tem muito para ajudar o nosso comércio, porque mentalidade, né, Fernanda, é uma coisa essencial na nossa vida. A gente tem que estar com a cabeça sempre firme, com um propósito aí para a gente vencer os obstáculos, né, porque os obstáculos eles vão aparecer mesmo, né? Não tem como não aparecer, e isso é importante para a gente. Só que, como a Fernanda falou, a gente tendo preparo, tendo equilíbrio emocional, quando vem os obstáculos, a gente consegue passar de uma maneira mais tranquila, né? E ter muito sucesso nas nossas vidas, né? Sucesso, como eu sempre falo, quando a gente tem sucesso, para mim não é sucesso só na empresa também, ter sucesso na vida pessoal e na vida profissional. Então acho que, e para ter isso, a gente tem que ter uma mente bem equilibrada. Obrigado, Fernanda, por esse bate-papo aqui, foi muito bom, e com certeza a gente vai produzir outros conteúdos aí para pessoal aí, os associados e quem estiver seguindo o canal aí da Associação Comercial. Um abraço e até o próximo vídeo.